7 de cada 10 pessoas. Essa é a estatística que estudos recentes confirmam. 7 de cada 10 pessoas convivem, neste exato momento, com alguém que tem traços narcisistas. E a maioria não sabe. Pode ser seu parceiro, seu chefe, seu pai, sua mãe, seu melhor amigo, ou você mesmo. Freud passou décadas estudando isso. E o que ele descobriu foi perturbador. O narcisismo não é só vaidade, não é só ego inflado. É uma estrutura psíquica que destrói relacionamentos, famílias, vidas inteiras. E você precisa entender isso, porque conhecimento é a única defesa. Bem-vindo ao Diário de Freud. E prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você vê as pessoas ao seu redor. Freud publica um dos seus textos mais importantes, Sobre o Narcisismo, uma introdução. Naquele momento, ele percebeu algo que a sociedade levaria mais de 100 anos para aceitar. O narcisismo não era uma exceção, era uma epidemia silenciosa. Mas o que é narcisismo? A maioria das pessoas acha que é alguém que se acha bonito, que tira muitas selfies, que fala muito de si mesmo. Mas isso é só a superfície. Freud explicava assim: narcisismo é a incapacidade de ver o outro como um ser humano completo. Para o narcisista, as pessoas são objetos, ferramentas, espelhos. Elas existem para uma única função: validar o ego do narcisista. Quando você serve a esse propósito, você é amado. Quando você para de servir, você é descartado. Simples assim, sem culpa, sem remorso, como se você nunca tivesse existido. Freud via isso acontecer nos seus pacientes. Mulheres que dedicaram décadas a um casamento apenas para serem abandonadas da noite para o dia. Homens que trabalharam a vida inteira para agradar um pai que nunca reconheceu nada. E a pergunta que Freud fazia era sempre a mesma: por que essas pessoas não conseguem amar de verdade? A resposta está na infância. Freud descobriu que o narcisista foi uma criança que nunca desenvolveu a capacidade de empatia real, ou porque foi idolatrado demais, acreditando ser superior a todos, ou porque foi rejeitado demais, construindo uma armadura de grandiosidade para esconder a dor. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: um adulto que vive em uma bolha, onde só ele existe, onde os outros são meros coadjuvantes de sua história grandiosa. Mas aqui está a parte que assusta. O narcisista não sabe que é narcisista. Ele olha no espelho e vê alguém especial, único, incompreendido. Ele não vê o rastro de destruição que deixa por onde passa. Vou te dar um exemplo real. Um homem de 50 anos procura terapia porque está sozinho. Ele teve 3 casamentos. Todos terminaram da mesma forma. A esposa saiu sem explicação. Quando o terapeuta pergunta o que aconteceu, ele sempre responde a mesma coisa: elas não me entendiam. Elas eram muito sensíveis. Elas esperavam demais de mim. Percebe o padrão? 3 relacionamentos, 3 mulheres diferentes. Mas o problema sempre era delas, nunca dele. Freud diria: esse homem vive em uma ilusão narcísica. Ele é incapaz de se ver como parte do problema, porque aceitar isso seria destruir a imagem grandiosa que ele tem de si mesmo. E o ego do narcisista não permite isso. Mas tem algo pior, muito pior. O narcisista não destrói sozinho. Ele precisa de combustível. E esse combustível são as pessoas ao redor dele. Freud chamava isso de suprimento narcísico. O narcisista precisa de admiração constante, de validação, de atenção. Sem isso, ele entra em colapso. E ele sabe, instintivamente, como conseguir isso. Ele é charmoso, carismático, sedutor. Ele sabe exatamente o que dizer para te conquistar. No começo, você se sente especial. Ele te idolatra, te faz sentir única, como se finalmente alguém te entendesse. Mas isso não dura, porque você é humano. Você vai ter um dia ruim, você vai discordar dele, você vai ter necessidades próprias. E quando isso acontece, o narcisista muda. O amor vira frieza, a admiração vira desprezo. E você fica perdida pensando: o que eu fiz de errado? A resposta é: nada. Você apenas parou de servir ao propósito dele. Freud via esse ciclo se repetir infinitamente. Ele chamava de dinâmica de idealização e desvalorização. Você é colocada num pedestal e depois jogada no lixo. E o narcisista segue para a próxima vítima, como se você nunca tivesse existido. E sabe o que é mais trágico? As vítimas sempre se culpam. Eu não fui boa o suficiente.
Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter sido diferente. Mas Freud diria: não. O problema nunca foi você. O problema é que você amou alguém incapaz de amar de volta. Agora você deve estar se perguntando: como eu sei se estou lidando com um narcisista? Freud identificava 3 características principais. Primeira, falta de empatia genuína. O narcisista pode fingir que se importa, mas é sempre performático. Ele repete frases prontas, mas nunca conecta de verdade. Segunda, tudo sempre volta para ele. Você conta um problema, ele conta um problema maior. Você compartilha uma conquista, ele diminui ou muda de assunto, porque na mente dele só ele importa. Terceira, ele nunca está errado. Nunca. Se algo deu errado, a culpa é sua. Se o relacionamento está ruim, você que não sabe amar. Ele transfere toda a responsabilidade e usa uma arma poderosa, a manipulação da realidade. Freud não usava esse termo, mas hoje chamamos de gaslighting. O narcisista distorce os fatos até você duvidar da sua própria sanidade. Você diz: você me machucou quando disse aquilo. Ele responde: eu nunca disse isso. Você está inventando. Você está louca. E depois de ouvir isso repetidas vezes, você começa a acreditar. Talvez eu esteja louca mesmo. Talvez eu esteja exagerando. Mas você não está. Você está sendo manipulada. Freud alertava: o narcisista destrói sua vítima por dentro. Não com violência física, mas com violência psicológica. Ele corrói sua autoestima, sua confiança, sua identidade, até você se tornar uma sombra de quem você era. E aqui está a pergunta que você não quer fazer, mas precisa: e se eu sou o narcisista? Freud dizia que todos nós temos narcisismo, é natural. É saudável ter amor próprio, autoestima, limites. O problema é quando isso se torna patológico. Como saber a diferença? Faça essas 3 perguntas. Primeiro, você consegue sentir empatia real quando alguém sofre, ou você só finge? Segundo, você consegue admitir quando está errado, ou sempre encontra uma forma de culpar os outros? Terceiro, as pessoas ao seu redor dizem que você é difícil de lidar, que você nunca as ouve, que sempre precisa estar certo? Se você respondeu sim para as 2 primeiras, você provavelmente não é narcisista. Porque o narcisista verdadeiro não tem essa capacidade de autorreflexão. Mas se você respondeu sim para a terceira e não para as 2 primeiras, presta atenção. Você pode ter traços narcisistas que precisam ser trabalhados. E a boa notícia é: traços narcisistas podem ser mudados. Narcisismo patológico, não. Porque o narcisista patológico não vê problema nenhum em si mesmo. Freud dedicou anos tentando tratar narcisistas, e a conclusão dele foi dolorosa. A maioria não muda. Porque para mudar você precisa primeiro reconhecer que tem um problema. E o ego do narcisista não permite isso. Então, o que você faz se está vivendo com um narcisista? Freud diria: proteja-se, estabeleça limites rígidos e, se necessário, afaste-se. Porque você não pode salvar quem não quer ser salvo. E ficar esperando que o narcisista mude é condenar você mesma a uma vida de sofrimento. Mas tem algo que eu ainda não te contei. Algo muito mais sombrio. Algo que Freud descobriu e que vai te fazer entender por que o narcisismo é tão destrutivo. Isso eu vou revelar no próximo vídeo. O abismo do narcisismo. O lado escuro que Freud estudava em segredo. Você vai entender como o narcisista manipula sem ser visto. Como ele destrói famílias inteiras. E como ele faz isso sem sentir um pingo de culpa. Ativa o sininho, porque o próximo vídeo de O Diário de Freud vai mudar completamente a forma como você vê o narcisismo. E talvez vai te salvar de cair em uma armadilha que destrói vidas todos os dias. Te vejo no próximo vídeo.